Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre YouTube com vocês. O que que acontece? Voltando um pouquinho, quem me conhece há mais tempo sabe que eu comecei num site de tecnologia que tem o meu nome, rodrigostoledo.com. Ele está vivo e eu estou escrevendo até hoje nele. E o que que acontece? Desde aquela época do site, que começou em 2006 para 2007, acho que 2007 mais ou menos, uma coisa que sempre me incomodou muito foi a polarização. Na época era sempre, né, começou muito tempo atrás, até antes de eu começar com o site, com Palm versus Windows CE, depois foi para Symbian, aí começou versus outras plataformas, aí surgiu o iPhone, era Symbian com iPhone, depois veio Android, Symbian contra iPhone, depois ficou Android contra iPhone, que está até hoje. Então essa polarização para tudo, desde um celular até questões políticas, time de futebol, qualquer coisa assim, sempre me incomodou bastante. Eu sei que tem muitos amigos que, inclusive comigo, infelizmente em alguns casos, que eu passei por alguns problemas, como com o Dell G5, por exemplo, que aí eu buscando uma solução, eu contava o dia a dia, o que estava acontecendo de bom e o que estava acontecendo de ruim com o equipamento. E infelizmente, quando você fala mal, o site e o post vão bem, né? Ou o vídeo vai bem. Então as pessoas gostam dessa parte negativa. E é uma coisa que eu não sei se vocês hoje têm esse mesmo sentimento. Para mim, tá cansativo. Então, assim, às vezes eu vejo algum vídeo de algum colega que eu gosto muito, né? Tem muito colega que eu admiro demais o conteúdo, aí eu vejo ou alguma questão política, ou alguma questão de imposto, ou alguma questão ali de, olha, comprei o Android X e ele é ruim porque aconteceu isso, é uma porcaria, ou o iPhone é ruim por causa disso, e eu vejo que esse conteúdo ele bomba, quando você reclama, ele bomba quando você fala bem, ou quando você fala de forma mais até equilibrada, tipo, eu não vou esperar que um telefone intermediário tenha o desempenho de um top de linha, e nem por isso ele é ruim. Eu estou avaliando ele dentro da faixa que ele se encontra. E aí ele pode ser bom sendo intermediário, mas ele não vai fazer as coisas de um top de linha. E também não vou avaliar comparando com o top de linha de 1 ou 2 anos atrás. Eu estou falando de telefones atuais, então eu procuro avaliar sempre aquela faixa de mercado a qual esse dispositivo foi construído. Então, assim, é diferente, mas o que eu vejo é que muita gente acaba com conteúdo negativo e isso acaba dando muito mais view, o que é uma pena, tá? Então, assim, hoje, não desde sempre, né? Eu prefiro até ter menos views muitas vezes, mas manter o conteúdo um pouco mais positivo, um pouco mais ali para ajudar, mesmo quando tem alguma reclamação, ter aquele tom de reclamação buscando uma solução, reclamando, mas tentando fazer, tentando identificar, tentando ajudar, tentando fazer o melhor, né, para resolver o problema, porque tem gente que comprou aquele aparelho mesmo, não tem o que fazer, não vai vender porque vai perder muito dinheiro para comprar um outro, então vai ter que ficar com aquele mesmo até passar o período, às vezes está pagando a prazo, às vezes até vai ficar um período com ele, tem que ficar 2, 3 anos com o aparelho, então vai ter que se virar do jeito que tiver, entendeu? Então eu procuro sempre caminhar um pouco mais para o positivo, mesmo que isso tenha um custo, e infelizmente acaba tendo muitas vezes. Um ponto interessante, gente, aqui filmando tela mesmo, porque isso aqui é um bate-papo, né? É uma conversa com vocês. Aqui é o meu site com aí os últimos posts publicados, e uma questão interessante é o seguinte, né? Onde eu vi essa questão de ser mais positivo e que me ajudou a gostar mais desse tipo de conteúdo. Muitos anos atrás tinha um site que chama Destemperados, é um site do Sul, e se eu não estou enganado chamava Diego, ou Diogo ou Diego, era um dos editores e ele me acompanhava no meu site, e aí eu descobri pelo comentário dele que ele também tinha um site e eu comecei a acompanhar. É um site que fala de culinária, né? Nada a ver, né? Só que com o que eu falo, mas dava dicas de restaurantes. E o que era interessante?
era um site que sempre o conteúdo era positivo, tá? Então, quando eles colocavam um pé no restaurante, o restaurante era bom. Se o restaurante não fosse bom, não ia existir o vídeo deles, não ia existir o conteúdo, não era nem vídeo na época, era texto, não ia ter o texto deles falando sobre o restaurante. E aí, isso para mim era muito agradável, era muito legal de acompanhar, porque assim, eu sabia que eu ia encontrar um conteúdo positivo, um conteúdo útil, de um lugar que eu ia gostar de frequentar, caso eu tivesse a oportunidade de ir. Nunca fui para o Rio Grande do Sul, eles são do Rio Grande do Sul, mas eu acompanhava um site de culinária do Rio Grande do Sul por conta dele ser positivo, tá? Então, esse tipo de conteúdo me agrada bastante, tá? Sempre me agradou bastante. Então aqui você vai navegando pelo site, né, dos Destemperados, né, ou pelo canal, e sempre tem bastante, muita dica positiva, e isso eu valorizo bastante, tá? Aqui, falando um pouco do que eu ando consumindo hoje, tá? Eu não consumo mais, por incrível que pareça, raramente eu consigo consumir vídeos de tecnologia, porque eu acho que eles são muito repetitivos. Infelizmente, até eu acabo muitas vezes sendo repetitivo. As análises são muito parecidas, os aparelhos melhoram quase nada de um ano para o outro, então é um conteúdo desafiador. Então hoje, o que eu tenho feito? Eu tenho estudado bastante, aqui vou mostrar para vocês, eu tenho estudado bastante roteiro e eu tenho estudado bastante outros criadores de conteúdo que fazem coisas que me interessam, que eu acho que são bem filmadas. Por exemplo, esse Creators Cut, ele é pequenininho ainda, tem 5.000 e poucos inscritos, e assim, você vê por aqui, ó, olha só, não chegou a 1 milhão de views ainda, tá com meio milhão de views, mas é um conteúdo fantástico para descobrir outros criadores de conteúdo que estão fazendo material interessante, entendeu? Material de valor, com roteiro legal, com histórias legais. Aqui outro canal que eu gosto bastante, esse Digital Spaghetti, que é do Jack Conte, do Patreon, e realmente sempre tem dicas muito valiosas, muitos criadores de conteúdo que são super legais. Aqui, a mesma coisa, se chama a Lami, também tem um conteúdo muito legal, canal pequeno ainda, mas o conteúdo é muito interessante, porque muitas vezes ele avalia outros criadores de conteúdo, como o Gaux, como a Nathalie Lin, como a Life of Risa, e você consegue encontrar umas dicas muito boas de filmagem e de tipo de conteúdo, de como contar a sua história, né? Aqui, o Life of Risa, que também faz parte dessa nova geração de criadores de conteúdo, que fazem uma espécie de mini documentário da própria vida, e é muito bem feito, é de um bom gosto absurdo. Mesma coisa, Megan Tam, também um conteúdo maravilhoso, muito bem gravado, inclusive tem um vídeo novo que já está na minha lista aqui de assistir mais tarde, está adicionado já. Aqui, veja que é um conteúdo bem diversificado. Esse aqui é um cara que ele testa filmes analógicos. Então, assim, quando que eu ia consumir um tipo de conteúdo, eu nem tenho desse, né? Eu nem tenho câmera analógica. Eu tenho um aplicativo que eu gosto muito que simula as câmeras analógicas, mas eu não tenho de fato. Mas olha, tem um conteúdo muito bem filmado, muito bem feito. Aqui, o irmão do Casey Neistat, também muito legal o conteúdo dele. E aqui, por fim, um canal que é pequeno também, né, os padrões aí, principalmente de tecnologia, que os caras são todos gigantes, mas que fala de criatividade para quem quer ser ou quem trabalha, quem é um criativo ou quem quer ser um criativo. E é muito interessante o ponto de vista. E assim, é um canal pequeno, né? Olha, tem poucos vídeos, é isso aqui o canal inteiro, mas é bem inspirador, é bem interessante, mas é interessante assim de verdade, né? Então, gente, assim, eu acho que vale a pena começar a olhar para conteúdos mais positivos, conteúdos que tenham mais histórias. Eu estou tentando caminhar para algo nessa linha de contar um pouco mais de história e fugir um pouco mais do review seco toda vez.
Sei que talvez tenha alguma perda, né, de inscritos nesse processo, mas eu acho que o conteúdo vai ficar bem mais interessante, bem mais legal, porque você começa a ter mais histórias, mesmo que sejam as histórias de uso. Eu acho que vale a pena ter mais histórias e histórias positivas, principalmente, né? Porque hoje o que eu vejo que é muito complicado é que toda vez que eu reclamo de alguma coisa, o vídeo vai melhor do que quando eu elogio alguma coisa. Então, assim, eu sei que esse processo de você não se render, né, ao conteúdo negativo somente para ganhar view é um processo duro, né? Porque você tem perdas, não tem jeito, mas é um conteúdo que, como criador de conteúdo, de tecnologia mesmo, né, de tecnologia, me agrada mais, eu me sinto melhor fazendo. E se vocês observarem com atenção, normalmente o meu conteúdo, ele procura ser mais positivo mesmo, mas aí é o que eu falo, né? Eu tenho colegas, por exemplo, que migraram de tecnologia para falar de política, porque política dava mais view. E realmente, você entra no site, no canal do cara, e é absurdo o tamanho que o cara ficou em tão pouco tempo falando de política. Então, assim, cada um, obviamente, não estou criticando, cada um faz a sua própria escolha, escolhe os seus próprios caminhos, tá? Não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas eu acho que você tem que ser fiel ao que você gosta, ao que você, como criador de conteúdo, se sente bem fazendo. E eu me sinto bem sendo um pouco mais positivo, e não vou falar nunca de política, nunca vou entrar em questões para polarizar de um lado ou do outro, tanto que aqui eu tenho espaço para iPhone e para Android da mesma forma, uso o Mac e avalio computadores com o Windows da mesma forma, com o mesmo gosto, com a mesma alegria, mas assim, é difícil ver que muitas vezes a escolha negativa, a escolha da polarização acaba sendo mais acertada e faz com que o criador de conteúdo tenha mais alcance. É uma pena, eu não queria ver o YouTube e outras redes assim, mas infelizmente é o que acaba acontecendo. Mas sigo firme nos estudos, sigo firme atrás de roteiros novos, em escrever melhor os roteiros para vocês, e espero poder caminhar cada vez mais para um conteúdo com um pouco mais de história, talvez menos review, mas mais experiência de uso e mais histórias mesmo, para vocês acompanharem um conteúdo que seja pelo menos minimamente aí diferente dos outros, né, que a gente encontra por aí. Não estou falando mal, eu acho que eles são necessários, mas eu mesmo, como criador de conteúdo de tecnologia, acabo ficando meio cansado de fazer os mesmos reviews sobre os mesmos pontos da mesma forma toda vez. Então, a ideia é tentar, aos poucos, ir diversificando para caminhar para algo realmente diferente para vocês, tá bom? Então é isso. Um grande abraço para vocês, obrigado por assistirem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.